Olá! Em continuidade à série Decisões Paradigmáticas, que integra o projeto A Justiça Federal nos 35 anos da Constituição da República, conversamos hoje com a desembargadora Inês Virgínia Prado Soares. Doutora Inês é desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região desde 2018. É juíza de enlace da Terceira Região para a Convenção de Haia de 1980, que trata sobre sequestro internacional de crianças. É presidente da 7ª Turma de Julgamento do TRF3, que é especializada em matéria previdenciária. De 1997 a 2018, foi procuradora da República. É mestre e doutora em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Realizou pesquisa de pós-doutorado no Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo. É autora de diversos livros e coordenadora de coletâneas jurídicas, dentre as quais destaco o recém-lançado Coletânea Mulheres, Direitos e Protagonismo Cultural, coordenada em parceria com Flávia Piovesan, Cecília Rabelo e Vivian Barbour. É a avó de Paulinho. Bem-vinda, doutora Inês. É um prazer, é uma honra tê-la aqui nesse projeto realizado pelo Conselho da Justiça Federal. A honra é minha, Alcione. Muito obrigada pelo convite. Nós vamos tratar hoje de um julgamento de um incidente de resoluções de demandas repetitivas. E o nosso enfoque ele vai ser um pouco diferente dos podcasts anteriores. Nós vamos tratar bem sobre o aspecto procedimental, processual. E aí eu gostaria que a senhora iniciasse abordando as peculiaridades do processo civil previdenciário. É interessante falar em processo civil previdenciário porque na faculdade a gente nunca estudou processo civil previdenciário, embora eu acredite que seja uma matéria que a gente vai estudar mais adiante. Já existem livros com esse título, Processo Civil Previdenciário, e é um processo que realmente tem peculiaridades, porque ele se conforma ou ele se deforma, alguns dizem, a partir do direito material e do grupo que se pretende proteger, diferente de outros direitos sociais. O processo civil cabe para muitos outros direitos sociais, a Justiça do Trabalho tem lá a sua relação processual diferente, mas o processo civil consegue contemplar os outros direitos sociais, mas quando a gente chega no direito previdenciário e trata dos segurados ou das pessoas que também precisam de assistência social, então a gente está nesse espectro protetivo da assistência e da previdência, a gente tem um direito processual civil muito mais flexível, que olha o segurado e pensa nas suas dificuldades, inclusive de acesso à justiça. E o STJ tem direcionado muito a jurisprudência no direito, por isso que a gente já tem falado, e o STJ, nesse recente julgamento da ADE, o tema 995, ele abre um tópico no voto do relator para falar exatamente do processo civil previdenciário. É um processo diferente. E nessa lógica de um processo diferente, eu gostaria que a senhora explicasse, falasse sobre esse instituto, que é um instituto novo, né, dentro do direito, do ordenamento jurídico brasileiro, que é o IRDR, e como ele tangencia, se encaixa com as políticas judiciárias de tratamento da alta litigiosidade, da litigiosidade de demandas de massa ou repetitivas. O IRDR ele tem fundamentos específicos para sua admissibilidade. O primeiro é que exista um processo em tramitação na corte, no tribunal que está julgando. Por quê? Porque você vai precisar daquele processo que o Código chama de processo piloto. Você vai ter que, a partir de um caso concreto, discutir a tese. O outro requisito é exatamente que a matéria veiculada no IRDR seja apenas de direito. Você não pode ter matéria de fato. O outro requisito é que existam inúmeros casos em julgamento e que seja uma matéria ainda muito discutida ali na corte, no tribunal. Por quê? Porque esse requisito visa a segurança e a isonomia nos julgados.
Tendo esses três requisitos, você vai para o quarto, que também é muito importante, que é a questão desse tema, como é um tema que é muito discutido, não ter sido afetado pelas cortes superiores. Ele não pode ter sido já, essa litigiosidade, alta litigiosidade, não pode ter sido destacada pela Corte Superior, no caso pelo STJ. Então, são esses requisitos. Ou pelo Supremo, né? Dependendo da matéria, ele não pode também estar lá. E, especificamente, no caso em que a senhora foi relatora, eu gostaria que a senhora descrevesse os contornos ali da lide, do litígio, da matéria de direito posta, e também na decisão, quer seja no voto, depois no acórdão, na ementa, quando sai, faz o distingue da decisão do STF, que foi no RE 546354, que trata da matéria, né, da aplicação do novo valor do teto com base nas emendas constitucionais 20 e 41. Então, que a senhora abordasse a lide e a distinção entre esse julgado do STF. Alcione, essa ação foi proposta pelo INSS, foi a primeira vez que o INSS propôs um IRDR e escolheu esse tema, que era a discussão sobre a revisão de um benefício, porque o Supremo já tinha julgado um caso, como você mencionou, e mesmo com o julgamento do Supremo, as ações continuavam chegando. O Supremo não... a defesa do INSS, ou o argumento do INSS, é que ele precisava de uma fixação de uma tese que dissesse que aquela decisão do Supremo não indicava que os benefícios concedidos antes da Constituição de 88 poderiam ser revisados. Era basicamente isso. Quando nós fomos fazer exatamente o exame de admissibilidade, o ponto mais delicado foi exatamente analisar se a decisão do Supremo não seria suficiente para resolver o caso. Será que caberia outra discussão no IRDR sobre algo que o Supremo já tinha decidido? E aí a gente faz esse distinguish, né? Essa distinção, vendo que o Supremo abordou esse tema, mas ele aborda esse tema a partir de um questionamento, de um benefício que foi recebido em 1995, ou seja, já sob a égide da Lei Previdenciária de 91 e já sob a égide da nova Constituição. E aí, a partir desse ponto, eu entendo, e no juízo, o juízo de admissibilidade é levado também para a terceira sessão e foi votado pelos 16 desembargadores por unanimidade da terceira sessão, no sentido de que havia ali, tinham sido preenchidos todos os requisitos, inclusive esse de que essa ação não era igual, ou a discussão não era igual à discussão do Supremo. O Supremo fala dessa possibilidade de revisão do benefício, coloca alguns requisitos, mas não fala nada de benefícios concedidos antes da Constituição de 88, sob a égide de uma legislação muito diferente, né? E essa nossa conversa, ela se insere nesse projeto da Justiça Federal nos 35 anos da Constituição da República, como foi dito. E aí eu gostaria que a senhora fizesse a relação entre esse instituto processual e a efetividade de direitos fundamentais. Esse instituto é um instituto riquíssimo e eu acho que ele tem uma ligação muito intrínseca com a cidadania e com os direitos sociais. Ele ainda não tem sido usado como deveria, mesmo em ações previdenciárias. Esse IRDR foi o primeiro IRDR proposto pelo INSS para discutir um tema previdenciário. Mas o IRDR, ele resolve a questão em tese, ele consegue dar um direcionamento para um assunto e formar um precedente. Ele forma um precedente no tribunal? Não. Isso é algo que eu só aprendi quando eu comecei a julgar esse IRDR. Ele é um instrumento que chama os atores da justiça, e principalmente
as instituições do judiciário a cooperarem. O tribunal, quando julga o IRDR, ele está ampliando a cognição para que o STJ e o Supremo decidam e deem a palavra final no caso. E isso, para os direitos, se você pensar na amplitude dos direitos sociais, isso é muito, muito rico, porque o tribunal está muito mais perto do problema do que as cortes superiores, logicamente. E, a partir dali, ele tem a possibilidade de ouvir as partes em audiências públicas, como eu fiz nesse caso, de aceitar os amigos da corte, de ver exatamente em sua região, e no caso dos tribunais de justiça, em seu estado, como aquela questão é vista e como ela pode ser resolvida em tese. Então, eu acho que é um instrumento ainda pouco usado, mas eu fiquei muito encantada quando eu julguei o IRDR, embora eu tenha, em algum momento no julgamento, eu tenha me frustrado por dali não sair uma decisão final, assim, ou uma decisão que seria já de imediato aplicada, tudo bem que toda decisão cabe aos recursos especiais extraordinários, mas no caso do IRDR, o julgador e o tribunal que está julgando tem que ter muito claro isso, que o papel do tribunal ali é um papel cooperativo mesmo. A tese que o tribunal firma pode ser totalmente revista pela Corte Superior, e nem por isso todos os elementos cognitivos e probatórios que estão ali, e da discussão do direito, vão deixar de ser aproveitados. Então, eu acho que é um instrumento muito... que é muito um instrumento de chão mesmo, que a gente pode usar mais. Aproveitando a expressão que a senhora utilizou, que é a ampliação cognitiva, né, durante a ampliação da cognição, durante a instrução probatória, a senhora aqui já mencionou, realizou a audiência pública. E aí eu gostaria que você descrevesse um pouco como foi essa experiência da audiência pública e ainda, né, ela foi realizada durante o período de pandemia, né, então como foi utilizar mais um instrumento para essa cognição, né? A audiência pública era uma ideia que eu tinha desde o começo, pela literatura que eu tinha lido e que eu tinha estudado quando recebi o IRDR. Eu disse, eu quero fazer um IRDR que tenha uma audiência pública que eu possa ouvir as partes, já que é uma matéria de direito, já que o INSS, que é uma parte muito mais organizada e que tem todo o instrumental para defender os direitos da autarquia, propõe essa ação, eu quero dar abertura para que os segurados sejam ouvidos. E, nesse sentido, também, quando o processo vai para o Ministério Público Federal e vem com o parecer do Procurador Regional da República sobre a admissibilidade, ele bate muito nessa tecla da importância da participação. Sugere que se mande ofícios para universidades, que chame, que avise, que anuncie que o IRDR está em tramitação no tribunal, e eu fiz isso. Inclusive, a assessoria de comunicação participou muito desse processo. Os servidores do meu gabinete me ajudaram muito na confecção desse voto e na organização de todas as fases desse IRDR, e a assessoria de comunicação da presidência também, porque cada passo que a gente dava, a gente divulgava. Não porque a gente precise divulgar qualquer trabalho, qualquer julgamento, nós julgamos milhares de ações, mas para exatamente dar ciência à sociedade daquele caso, né? Quando a gente fala de uma aposentadoria, de uma discussão sobre um teto, você está falando da vida toda de trabalho da pessoa,
que está ali naquele momento. Quantas vezes a gente não ouve isso de todos os parentes, de todo mundo, né? Eu trabalhei tanto e agora minha aposentadoria é isso e aquilo. Então, é um assunto que faz parte da vida do cidadão. Ele contribuiu e ele acha justo que receber aquele valor. A audiência pública foi feita nesse contexto. A gente estava na pandemia, então criamos tudo virtual, assim, o Google, no Google as pessoas podiam se inscrever para a audiência. Nós tivemos uma adesão muito boa, porque a gente teve 13 inscritos para a audiência. Desses 13, eu acredito que 9 foram pró-segurados, e aí você tinha uma pessoa do INSS, tinha um contador do INSS, o chefe do INSS se manifestou. Então, 3 eram pró-INSS, estavam ali fazendo uma sustentação, inclusive mais técnica. O contador do INSS mostrou a diferença, e a discussão toda na audiência pública foi interessante, e alguns aspectos bem aleatórios me chamaram a atenção. Primeiro, a presença das mulheres advogadas, que fizeram sustentações incríveis. E a gente não vê muitas mulheres fazendo sustentações, pelo menos no meu tribunal. Assim, eu não vejo tantas mulheres indo lá fazerem sustentações. E elas fizeram sustentações maravilhosas nessa audiência pública. E o outro ponto foi que a questão era muito técnica. Assim, eles ficaram todo o tempo discutindo uma fórmula, cada um que abria. Foram 4 horas de audiência pública e toda hora era uma fórmula aberta mostrando o maior valor teto, o menor valor teto. E depois dessa audiência pública, eu senti necessidade de ouvir, não era um perito, mas um expert em cálculo. E foi outra parte muito interessante, Alcione, do trabalho, porque quando eu mando isso para uma pessoa do tribunal, que era especialista em cálculo, tem uma das partes, porque foram admitidos vários terceiros interessados, amicus curiae, tinham várias partes ali no processo, né, no IRDR. Uma das partes alega que ele tem direito a fazer perguntas para o perito, né? E ele manda 40 perguntas, né? E eu digo, não, mas aqui não é uma perícia, eu não estou num caso. E aí a gente volta de novo para discutir a natureza do IRDR, que o IRDR é um instrumento que só discute direito em tese, não discute fatos. Então a gente faz novamente, eu tenho que voltar aos livros para indeferir essa perícia e para receber um parecer do expert do tribunal falando dos cálculos. Outra coisa interessante nesse IRDR, e aí eu estou falando tudo de participação e de acesso à justiça, embora seja algo mais técnico, né? Outra questão interessante nesse IRDR foi o julgamento, porque o processo piloto, quando eu ia levar tudo para julgamento, ele não estava pronto, porque alguém tinha morrido e os herdeiros não estavam habilitados. Então, o IRDR é julgado antes do processo piloto. E novamente, assim, essa decisão foi acolhida, esse meu voto, essa parte do voto foi acolhido como uma questão de ordem, foi por unanimidade também, sobre a possibilidade de se julgar separadamente, e eu julguei o processo piloto muito depois do IRDR. E algo que os processualistas estudaram bastante esse caso desse IRDR, eles acompanharam bastante esse caso, e cada fase, cada decisão que eu dava, eles comentavam em tweets, e era foi bem bacana, porque eu não sou processualista, né? E você vê, assim, tem uma processualista. Eu descobri, inclusive, Alcione, que tem um grupo muito grande grande não, mas consistente de mulheres processualistas. A gente só pensa em homens processualistas, né?
E nessa área de precedentes, assim, a gente tem a professora Maria Tereza Alvim Vanbier, que já é uma pessoa já mais consolidada também no processo civil, mas a gente tem assim, jovens processualistas, como a Sofia Temer, que tem um livro exatamente sobre IRDR, já está na 6ª edição, que trazem esse caso do IRDR julgado em São Paulo como um caso que ela chama decisão manual, porque ali está todo eu segui tudo da doutrina, assim, E como nós estamos falando de demandas em massa, do tratamento dessa alta litigiosidade, não tem como não tangenciar com o impacto social. Né? E a senhora é desembargadora de um tribunal que tem números expressivos, né, no TRF da 3ª Região. E eu queria, agora caminhando, né, para encerrar a nossa conversa, que a senhora falasse um pouco sobre a atuação do TRF nessas lides previdenciárias e do impacto social disso. O TRF, com certeza, na matéria previdenciária, é assim, o tribunal que de longe julga mais causas e que tem mais julgadores dedicados à matéria previdenciária. Para você ter ideia, nós somos atualmente 16 desembargadores em previdenciário e com a ampliação do tribunal nós vamos passar a 20. Isso é mais do que a composição de alguns tribunais, né? O mesmo número da composição de alguns tribunais. E os números de processos julgados também são nessa linha. O número de processos julgados em previdenciário, muitas vezes, é o mesmo número dos processos, todos os processos julgados em outros tribunais. Nesse ponto, voltando só um pouco para o IRDR, eu acho que o IRDR também facilita o acesso ou valoriza o acesso à justiça, na medida que muitas causas que estão fadadas a serem julgadas improcedentes já são resolvidas ali. Nesse caso do julgamento do IRDR, a tese fixada foi favorável ao INSS. Mas nem por isso eu acho que esse IRDR foi um julgado contra ou que prejudique o segurado, porque ele resolve a questão para o segurado. E uma das angústias do jurisdicionado é o acesso à justiça, a demora judicial ou a angústia de não acessar a justiça. Será que eu tenho direito? Será que eu não tenho? Será que esse advogado está me explicando corretamente? Então, assim, quando você resolve por meio de precedentes um litígio, você já oferece ali para o segurado a sua situação. É muito bom você também já ter segurança do que você vai receber e que não adianta você continuar ou entrar na justiça, contratar um advogado, ir no JEF, no Juizado Especial Federal, atrás de uma decisão que você não vai obter. Então, assim, eu acho que nesse ponto o TRF tem uma jurisprudência assim, consolidada. Nossa 3ª sessão, que é composta pelos 16 desembargadores, é bem coerente com as decisões também das turmas, e a gente tem um número assim, expressivo, e muitos desses precedentes que são julgados pelo STJ provém do TRF3 pela imensidão que a gente julga, né? Não é por outra coisa, é pelo tanto que a gente consegue julgar. Então, eu acho que e aí, tanto o TRE, e aí eu falo da 3ª Região também, com todos os JEFs e as turmas recursais, o volume que se julga também, além da 3ª Seção Previdenciária, o volume que se julga nos tribunais, nas turmas recursais e no JEF, são imensos. Eu estou agora como coordenadora adjunta do JEF e é um trabalho assim, hercúleo que os juízes do JEF fazem, exatamente em previdenciário. Então, a gente tem ali no previdenciário o direito de todo dia e o direito mais básico, né, de você ser protegido do risco social. Então, eu acho
Eu acho muito importante e estou muito feliz de estar aqui hoje exatamente falando disso, porque eu estou falando de algo processual, mas eu estou falando, eu acho que da vida de muitas pessoas que recebem uma decisão boa ou ruim, mas elas recebem aquela decisão e a partir dali elas organizam sua vida de outra forma, né? Ou não, né? Doutora Inês, agradeço muitíssimo em nome do Conselho. Foi um prazer, uma alegria. Nós tivemos uma aula aqui sobre esse instituto, mas como a senhora mesmo disse, assim, não é o processo estéril, não é o procedimento pelo procedimento, é algo que tangencia a vida de milhares de brasileiros e brasileiras. Então, essa visão humanística, finalista, que a senhora nos presenteou agora, eu agradeço em nome da Justiça Federal e do Conselho da Justiça. Obrigada, uma alegria tê-la aqui. O agradecimento é todo meu, eu fico muito feliz e parabenizo pelo projeto e agradeço mais uma vez o convite.